A Guerra Fria, embora centrada na disputa entre Estados Unidos e União Soviética, não se limitou às fronteiras da Europa ou da Ásia. Na América Latina, o conflito ideológico entre capitalismo e socialismo teve consequências profundas e sangrentas, moldando governos, gerando golpes, instalando ditaduras e incentivando movimentos revolucionários. A região tornou-se um tabuleiro geopolítico e estratégico, onde os interesses das superpotências se chocaram e as populações locais pagaram o preço. Para os Estados Unidos, a América Latina sempre foi considerada uma área de influência natural, conforme a doutrina Monroe, América para os americanos. Durante a Guerra Fria, essa doutrina foi reforçada pelo temor vermelho, ou seja, o medo de que governos latino-americanos se alinhassem ao bloco soviético e instaurassem regimes comunistas no quintal dos Estados Unidos. Já para a União Soviética, a expansão da influência ideológica no Terceiro Mundo era uma forma de cercar os Estados Unidos e quebrar seu domínio global. Embora os soviéticos fossem mais cautelosos na América Latina do que na Ásia ou África, apoios indiretos a grupos revolucionários e a governos simpáticos ao socialismo existiram. Esse embate fez com que muitos países latino-americanos se tornassem palco de conflitos por procuração, em que Washington e Moscou apoiavam lados opostos, mesmo que jamais se enfrentassem diretamente. O envolvimento dos Estados Unidos na política interna de países latino-americanos foi frequente, sistemático e muitas vezes decisivo. Em nome do combate ao comunismo, a Casa Branca e a CIA financiaram, treinaram e apoiaram golpes militares e ditaduras, muitas das quais marcaram época pela repressão brutal. No Chile, 1973, um dos casos mais emblemáticos, o presidente socialista Salvador Allende, eleito democraticamente, foi derrubado por um golpe militar liderado por Augusto Pinochet, com apoio logístico e financeiro dos Estados Unidos. A ditadura chilena, que durou até 1990, perseguiu, torturou e assassinou milhares de opositores. No Brasil, em 1964, com o fantasma do comunismo rondando o governo de João Goulart, os militares tomaram o poder com apoio direto dos Estados Unidos, que mobilizaram a Operação Brother Sam, um plano para intervir caso os militares fracassassem. O regime militar brasileiro durou até 1985, marcado por censura, tortura e repressão. Já na Argentina, Uruguai, Bolívia e Paraguai também viveram regimes autoritários fortemente anticomunistas, muitos deles cooperando na Operação Condor, uma rede internacional de repressão a opositores com apoio americano e troca de informações entre serviços secretos. Esses governos, mesmo autoritários, foram aceitos e até financiados pelos Estados Unidos desde que garantissem a ordem e a repressão ao que fosse considerado subversivo, o que muitas vezes incluía estudantes, jornalistas, sindicalistas e camponeses. A Revolução Cubana, em 1959, foi um marco na Guerra Fria latino-americana. Liderada por Fidel Castro e Che Guevara, ela derrubou o ditador Fulgêncio Batista, que era aliado de Washington. Inicialmente, Castro não se declarou comunista, mas a hostilidade dos Estados Unidos levou Cuba a se alinhar com a URSS, tornando-se o único país socialista declarado das Américas. Cuba se tornou um centro de exportação da Revolução, apoiando guerrilhas em diversos países, Bolívia, Nicarágua, El Salvador, Venezuela, entre outros. A URSS, por sua vez, fornecia apoio financeiro, militar e tecnológico, mantendo Cuba como um posto avançado do socialismo no continente, o que gerou tensão máxima durante a crise dos mísseis em 1962. Embora Moscou raramente se envolvesse diretamente em conflitos latino-americanos, o apoio a movimentos armados de esquerda, como os sandinistas da Nicarágua e a Frente Farabundo Martí, em El Salvador, mantinha viva a chama da resistência ao imperialismo americano, ainda que com altos custos humanos e políticos.
A disputa também se refletiu na cultura e na propaganda. Os Estados Unidos financiaram campanhas anticomunistas, programas de rádio, filmes, jornais e centros culturais que promoviam os valores ocidentais e criticavam o socialismo. A Escola das Américas, mantida pelos Estados Unidos no Panamá, treinou milhares de militares latino-americanos em técnicas de combate à insurgência, e muitos de seus ex-alunos tornaram-se ditadores ou agentes da repressão. Do outro lado, Cuba e seus aliados promoviam a solidariedade internacionalista, o anti-imperialismo e a luta de classes. O exemplo de Che Guevara, morto na Bolívia em 1967, foi transformado em um ícone revolucionário global. Intelectuais e artistas engajados, como Gabriel Garcia Marques e Mercedes Sosa, davam voz à cultura de resistência que florescia sob repressão. Ao final do conflito, nos anos 80 e 90, com a queda do Muro de Berlim e o colapso da URSS, a Guerra Fria também chegava ao fim na América Latina. As ditaduras começaram a ruir e muitos países retornaram à democracia, ainda que com feridas profundas e traumas que ainda ecoam. A Guerra Fria na América Latina deixou um legado de golpes, desaparecidos, exilados, ditaduras e guerrilhas. Foi um período em que as decisões globais se sobrepuseram às vontades locais e em que o povo latino-americano muitas vezes foi refém de uma disputa que não escolheu participar.